Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Já estamos na lição 4. A lição 4 que nós vamos estudar é Mateus capítulo 8 e capítulo 9. O tema é os milagres de Jesus. O texto áureo diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A referência é Mateus capítulo 9, versículo 35. A verdade prática: Jesus tem autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios, curar toda enfermidade e ressuscitar mortos. E já vamos a seguir para o tópico 1, que vai dizer milagres presenciais e à distância. O subtópico 1 diz: a cura de um leproso. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A referência é Mateus capítulo 8, versículo 3. Se nós formos ver esse milagre da cura do leproso, ele está descrito nos 3 evangelhos sinóticos. Nós precisamos ter em mente que os evangelhos eles não são simples repetição um do outro. Não, eles servem como um complemento. Se você for observar, um evangelho complementa o outro. Por exemplo, em Marcos, ele vai ser o único que vai contar que antes de Jesus tocar nesse leproso, ele se sentiu profundamente compadecido. Mas, se nós formos ver também, todos os 3 evangelhos vão contar que Jesus tocou no homem antes de curá-lo, ou seja, ele tocou no homem quando ele ainda era leproso, quando ele ainda tinha lepra. Para nós entendermos bem a grandiosidade desse milagre da cura de um leproso, nós precisamos primeiramente entender como era essa doença, como ela se dava. Era a doença mais temida do século I, porque além de ela ser uma doença incurável, uma doença que não tinha cura, ela ainda tinha o drama do afastamento familiar. A pessoa era afastada da sua família, do afastamento do convívio social, do convívio religioso, porque a pessoa não podia frequentar nem as sinagogas e nem o templo quando havia as festas. Então ela era completamente isolada, ela era levada para um leprosário. Lá em Levítico, se você quiser ver mais detalhes, lá em Levítico capítulo 13, do 45 ao 46, vai contar que essa infecção terrível, ela obrigava a vítima a vestir roupas rasgadas, a ficar com seus cabelos desgrenhados, a cobrir o seu rosto da boca para baixo. E se porventura alguém se aproximasse dessa pessoa, ela tinha que gritar imundo, imundo, ou impuro, impuro em outras versões, para que essa pessoa não se aproximasse dele e não corresse o risco de se contaminar. E além disso, ela também era obrigada a se separar dos outros, ela ficava fora do acampamento, fora do arraial. Então, a lepra também era a única doença em Israel que envolvia não somente um parecer médico, mas também precisava de um parecer eclesiástico, ou seja, o sacerdote tinha que fazer análise para verificar se de fato aquilo era uma lepra. Em Lucas, ele como médico deu um parecer mais preciso, dizendo que aquele leproso, aquele homem estava coberto de lepra. Isso quer dizer que ele já estava num estágio avançado, que a lepra já tinha tomado conta do corpo inteiro daquele homem, que ele já estava literalmente vendo o seu corpo apodrecer diante dos seus olhos. Ele já estava coberto por aquela doença. Ele era praticamente uma chaga viva, porque a lepra ela ia comendo a carne, mutilando a pessoa, né? A pessoa ia apodrecendo, ia ficando com mau cheiro inevitavelmente e exalava o cheiro forte e desagradável do corpo daquele leproso, certamente já que ele já estava todo coberto por essa chaga, conforme Lucas descreve mais detalhadamente. E ninguém podia se aproximar daquele homem. Tinha sim regras, tinha leis de que ninguém podia se aproximar dele, ele precisava ficar longe das pessoas, porque ele era considerado imundo, ele era considerado impuro diante do povo. Mas mesmo que ele tivesse sentenciado à morte, é interessante nós observarmos, né,
ele estava sentenciado à morte. E é como se fosse, se nós formos trazer para os nossos dias de hoje, é como uma pessoa que está em câncer terminal, por exemplo, e que o médico desengana, que as pessoas falam, ela já está desenganada pelos médicos, já tem a sentença de morte. E era assim que esse homem se encontrava, o homem leproso se encontrava nessa situação, já com a sentença de morte batida ali contra ele, mas mesmo assim ele não desistiu de receber o milagre de Jesus, né? Ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir dizer que Jesus ia passar por ali, ele sai do leprosário e ele vai se esgueirando no meio da multidão, ele se aproxima de Jesus. E note que, apesar de impuro, apesar de ele estar impuro, ele adora a Jesus. É só você observar na sequência de fatos que vai dizer que ele adora. E vale lembrar que a lepra era o único mal qual a medicina rabínica ela não prescrevia nenhum tipo de remédio para tratamento. E esse homem, ele vem com humildade, ele não faz nenhuma exigência, ele não se acha injustiçado, ele simplesmente se aproxima de Jesus, ele se ajoelha e ele adora Jesus, ele suplica Jesus. Ele sabe que Jesus tinha o poder, ele estava crendo, ele sabia, Jesus tem o poder de me curar. Então, ele se submete humildemente ao querer de Jesus. Ele não exige, ele se submete ao querer de Jesus. Veja a humildade desse homem, ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então Jesus aproxima-se mais desse homem, toca esse homem, e muitos pregadores chamam desse toque de o toque da compaixão. Porque aquele homem certamente, já que ele já estava em estágio avançado, certamente fazia muito tempo que ele não recebia o toque de nenhum familiar, de nenhum parente, de ninguém. Então, devido ao seu estado avançado, a gente chega a essa conclusão e tem a certeza disso, que aquele homem estava muito tempo sem receber nenhum toque de ninguém. Todos, quando viam ele tinha que gritar imundo, imundo, e as pessoas saíam em direção contrária que ele estava, para não ser contaminado por ele. E lá em Marcos 1,41 vai dizer: Jesus, profundamente compadecido daquele homem, estendeu a mão e o tocou. Olha que interessante. Jesus, ele tocou o leproso e ao invés de ele ficar contaminado com a lepra, o leproso que ficou purificado da lepra. Foi o inverso do que aconteceria humanamente falando. Porque Jesus, ele age no sobrenatural. E se nós formos continuar lendo, nós vamos ver que após esta cura, após Jesus dizer sim, eu quero, que é a referência que nós vimos, né? Quando o leproso fala, se tu quiseres, tu podes me curar, e Jesus diz sim, eu quero, fica limpo, e ele ficou limpo na hora. Depois disso, desse acontecimento, desse milagre, ele diz, olha, você vai e você não conta nada a ninguém sobre esse acontecimento. Mateus vai dizer que Jesus também ordenou que ele fosse ao sacerdote fazer a oferta que já havia sido estabelecida por Moisés. Então Jesus ordena que esse homem faça isso, seguindo as ordens, né, seguindo até as restrições de saúde daquele tempo, que ordenava que a pessoa que fosse purificada teria que ir até o sacerdote, né, e que era a autoridade sanitária desse tempo, né, que nesse período quem dava o diagnóstico da lepra era o sacerdote. Quem podia dar legalmente o diagnóstico da cura também era o sacerdote. Só ele poderia declarar que este homem estava livre desse mal, conforme você pode ver lá em Levítico 14, de 1 a 57. E também os líderes religiosos, é interessante frisar que os líderes religiosos que criticavam Jesus foram obrigados a diagnosticar aquele homem como curado. Foram obrigados a dizer que Jesus havia sim curado aquele homem da lepra, que Jesus tinha sim poder para curar. Jesus também estava preocupado em legitimar a volta daquele homem para sua família, para o convívio familiar e social. E ele só poderia fazer isso se aquele homem fosse até o sacerdote, e o sacerdote prescrevesse, dissesse que sim, ele tinha sido curado daquela lepra. O tópico 2 diz: a cura do criado de um centurião. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A referência é Mateus, capítulo 8, versículo 6.
É interessante nós notarmos que Mateus ele registra 12 milagres gentios, que é este que nós estaremos estudando agora, que é a cura do servo, né, de um criado do centurião, e também o outro milagre gentio que Mateus relata é a cura da menina Sírio-Fenícia. Mas é interessante nós notarmos que nos 2 milagres Jesus cura à distância. A história conta que Jesus ele vai entrar em Cafarnaum quando um centurião vai chegar até ele. E para nós termos uma ideia mais atualizada, digamos assim, o posto do centurião era equivalente ao posto de capitão nos dias de hoje. E esse oficial romano que foi encontrar-se com Jesus no caminho, pediu que ele curasse o seu servo, que o servo dele estava em casa sofrendo horrivelmente com uma paralisia, isso que Mateus vai descrever. Já Lucas vai dizer que ele estava quase morto, então a gente vê que era algo bem sério, que quase estava levando aquele servo, aquele criado à morte. Jesus ele se dispõe a ir até a casa daquele centurião, mas o centurião diz que ele não se acha digno de ter Jesus na sua casa. Mas se nós formos observar o homem que tocou em um leproso antes de curar, certamente ele não veria problema nenhum em entrar na casa de um gentil. Mas aquele centurião, humildemente, não se acha digno que Jesus entre na sua casa. Ele que é comandado por outros, que existem outros postos superiores a ele que obedece aos comandos superiores a ele, e tinha pessoas abaixo dele, que eram até 100 soldados que ele comandava, que estavam abaixo dele, e ele diz, e essas pessoas, quando eu ordeno, faz isso, ele faz. Naquele momento, ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus, reconhecendo que Jesus é superior, que Jesus é soberano, que Jesus é acima de todos. Então Jesus, admirado, ele diz que nem mesmo no povo de Israel, nem mesmo no meio do povo de Israel, ele encontrou tamanha fé. Então a fé do centurião honrou a Jesus e Jesus honrou a fé desse centurião, promovendo a cura daquele funcionário, ordenando ao centurião, vá para casa que conforme a sua fé receba o seu milagre, que o seu servo foi curado. O tópico 3 vai dizer a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Referência a Mateus capítulo 8, versículo 14. E lá em Lucas 4:38, 38 e 39 para ser mais precisa, diz que Jesus estava na sinagoga. E daí vai para a casa de Pedro a pedido dos seus discípulos. Então, se Jesus estava na sinagoga, era um dia de sábado, e os discípulos, quando ele sai da sinagoga, pede que eles compareçam até a casa de Pedro, porque sabiam que a sogra dele estava doente. É interessante nós lembrarmos que Pedro era um pescador, era um empresário, digamos assim, da pesca, e ele era uma pessoa certamente piedosa, porque ele acolhia na sua casa a sua sogra e o seu irmão André, isso que a história vai contar, que a Bíblia vai contar. E nessa cura nós encontramos novamente o toque de Jesus, o toque de compaixão, o toque piedoso, o toque amoroso de Jesus, quando ele a toma pela mão, se compadecendo dela. E nós também notamos a autoridade de Jesus quando ele manda aquela enfermidade sair da mulher, aquela febre sair dela, e logo que Jesus a toma pela mão, a febre imediatamente já sai dessa mulher. E é interessante nós notarmos que as curas de Jesus, em todas elas que nós vamos estudar, nós vamos notar que são curas instantâneas, são curas que se dão na mesma hora. A gente nota que quando Jesus toca na sogra de Pedro, ela não fica ainda se convalescendo, precisando de um tempo para recuperação, um tempo para poder suas forças voltarem. Não, a gente já nota que Mateus já descreve que exatamente. E isso é independente da gravidade, porque nós vamos acompanhar outros milagres que tinham uma gravidade muito maior. O próprio leproso que nós estudamos há pouco, nós vemos que foi na hora, que foi independente da gravidade. A cura ela é instantânea e ela é completa. Na história do cego, a gente vai ver que o cego na mesma hora começou a ver. Na história do surdo, o surdo ouviu na hora. Do paralítico, o paralítico já se levantou na hora e começou a andar. Então a gente vê que são curas completas, não são curas pela metade, são curas completas e instantâneas. Então, logo ela se levantou, ela não ficou debilitada, ela não ficou com sequelas da febre, não, ela se levanta
e já começa a servir. Então notamos que o mesmo poder que repreendeu a febre também operou para que ela se levantasse e começasse a servi-los. O tópico 2 diz milagres de libertação e perdão de pecados. O subtópico 1 diz a cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Referência em Mateus capítulo 8, versículo 28. E esse episódio ele é descrito nos 3 evangelhos sinóticos. Só que em Mateus ele vai dizer que eram 2 endemoniados. Já em Marcos e Lucas eles vão descrever apenas um endemoniado. Mas é bom nós lembrarmos que não há contradição entre os evangelistas. O que ocorre é que Marcos e Lucas eles deram ênfase ao homem que apresentava o maior problema, o homem que era mais problemático. Por isso eles dão ênfase apenas a um homem e não citam o outro endemoniado gadareno. Jesus ele desembarca agora na região de Gadara, que é uma região de gentil, logo após a tempestade, uma tempestade que ele passa, é aquela tempestade, justamente a tempestade que ele acalma. Essa tempestade ele acaba de passar e agora ele desembarca no território gentil de Gadara. E quando ele chega ali nos despenhadeiros, entre os sepulcros viviam 2 homens muito furiosos que ameaçavam todos que passavam por ali. Esses demônios, eles desumanizaram esses homens, porque eles tiraram eles do convívio social, tiraram eles do convívio familiar, e esses 2 homens, eles viviam entre os mortos, eles viviam entre os sepulcros. Então, os demônios, eles atuaram na vida daqueles homens de forma que desumanizaram ele. Outro ponto é que esses demônios também brutalizaram esses homens, porque note que Mateus fala que aqueles homens, eles estavam muito furiosos e eles eram uma ameaça para qualquer pessoa que passasse por aquele caminho. Então, só que ao verem Jesus, esses demônios, ao verem Jesus, eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então eles sabem que estão debaixo da autoridade de Jesus. Eles sabem que serão julgados e condenados. E que eles sabem que essa sentença ao juízo final, que eles estão sentenciados ao juízo final, mas eles indagam e rogam, né, que eles não sejam atormentados antes desse dia que eles estão já predeterminados para serem julgados. Então, outro ponto interessante é que Jesus ele é reconhecido pelos demônios como Filho de Deus. E a seguir nós vemos o pedido a serem enviados uma manada de porcos que havia naquele local. E é interessante notar que naquele local, por ser uma região, um território gentil, lá eles comercializavam os porcos. Jesus defere o pedido deles e eles vão e entram naquela manada de porcos. E a história vai contar que eles se lançam do despenhadeiro abaixo, matando assim todos os porcos. Mateus apenas destaca a fuga desses pastores dos porcos, apenas vai falar que eles fugiram daquele local. Esses homens fogem, esses pastores fogem e vão para a cidade e contam esse episódio para toda a cidade. E aí que toda a cidade se reúne, vai até Jesus e eles rogam, eles fazem um pedido, eles fazem uma oração a Jesus. Não pense que eles foram lá para adorar Jesus, para agradecer por ter liberto aqueles 2 homens que certamente há muito estavam endemoniados e cativos. Não, eles foram lá não para adorar Jesus, mas eles foram lá para pedir que Jesus se retirasse da cidade deles. Os gadarenos, eles não se alegraram com a libertação desses 2 homens, não, eles apenas se entristeceram pela perda dos porcos, eles só pensavam no material, eles não pensaram no seu próximo. Então a oração deles foi horrível, foi uma oração pedindo que Jesus se retirasse daquele lugar, e assim aconteceu. Jesus ele saiu dos termos daquela cidade. O tópico 2 diz a cura do paralítico em Cafarnaum. A referência é Mateus capítulo 9, versículo 12, que diz: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então Jesus ele sai da cidade de Gadara
e ele volta de barco para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, ele vai para sua casa e uma grande multidão se amontou ali próximo dele na sua casa para ouvir os ensinamentos. E entre essa multidão que estava amontoada para ouvir os ensinamentos de Jesus, também se encontravam os mestres da lei e também os fariseus. Mas nós sabemos que onde havia um fariseu, mestre da lei, eles estavam ali não para aprender com Jesus, mas para procurar pegá-lo em alguma coisa para condená-lo. Nesse momento, 4 homens, eles levam um paralítico até Jesus, só que chegando ali na casa de Jesus, eles não conseguem entrar porque a multidão era grande e impedia a entrada através da porta. Então eles têm uma ideia, eles vão até o teto, eles abrem o teto e eles descem o paralítico até Jesus. E ao ver a fé daqueles amigos do paralítico, daqueles 4 amigos, Jesus, ele profere palavras de perdão ao enfermo. E ele acaba, quando ele profere essas palavras de perdão ao enfermo, ele recebe imediatamente a censura dos escribas que estavam ali esperando só o momento certo para censurá-lo, dos escribas e dos fariseus, né, que também se encontravam naquele lugar. Mas Jesus, ele cala os seus críticos, curando aquele enfermo naquele momento e ordenando-lhe para voltar para sua casa. E diante desse milagre, o povo, ele dá glórias a Deus, ele glorifica o nome de Deus. No mundo antigo havia uma crença inclusive generalizada, de que quando alguém tinha uma doença, aquela doença era proveniente de algum pecado que ele havia cometido. Visto que o que era aceito por todos era que só Deus podia perdoar pecados, e eles criam que se alguém tivesse alguma enfermidade era decorrente de algum pecado. Jesus, ao declarar estão perdoados os teus pecados, no ponto de vista dos escribas, Jesus estava cometendo blasfêmia. A não ser, além disso, se não fosse blasfêmia, a única outra opção que teria era esses escribas acreditarem que Jesus era realmente Deus na terra. Opção essa que eles decidiram rejeitar, eles decidiram não aceitar. Então, Jesus, ele percebendo os pensamentos daqueles homens, ele propôs uma prova a eles. Se eles aceitassem a lógica de que as enfermidades eram resultado de um pecado, conforme eles mesmos acreditavam, logo, se alguém tivesse o poder de curar a enfermidade que era referente àquele pecado, eles deveriam aceitar a autoridade dessa pessoa para perdoar pecados. Era a lógica, né? Daquele pecado determinado para aquela doença, para aquela enfermidade específica. É por isso que Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Em nenhuma outra passagem, exceto em Lucas, se eu não me engano, é Lucas capítulo 7, versículo 48, que é quando Jesus perdoa aquela mulher pecadora, somente nessas 2 ocasiões Jesus aparece perdoando pecados. É bem interessante essa observação. E Jesus, ele comprova que o seu poder divino, quando ele cura o paralítico, ele comprova o seu poder divino e seu poder messiânico naquele momento. O subtópico 3 diz, a cura da mulher do fluxo de sangue. A referência está lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, que diz, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo e de repente aquela mulher toca na orla das suas vestes e ela é curada imediatamente. Aquela mulher que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue que era contínuo. E essa mulher, ela se esconde no meio da multidão e a gente vê que ela sequer incomoda o mestre para fazer esse pedido. Não, ela confia, ela diz, se eu pelo menos tocar na orla da veste dele, eu serei curado. Ela não precisa, ela não pede holofotes, ela não pede que todos olhem para ela, que todos vejam o pedido dela, não, ela diz, talvez ele nem note que eu vou tocá-lo, mas eu tenho fé, eu tenho certeza absoluta que se eu tocar pelo menos na orla da sua veste, eu com certeza serei curada. Quando essa mulher, ela ouve acerca de Jesus, ela ouve que Jesus estava passando por ali, ela ouve dos milagres que Jesus já realizara, e ela que já sofria há 12 anos dessa
doença do fluxo de sangue, dessa hemorragia. Se nós formos ver, quando ela começou a sofrer dessa hemorragia, foi quando a filha de Jairo nasceu, porque a filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher tinha 12 anos que sofria do fluxo de sangue. Então, no dia que a filha de Jairo nasceu, digamos assim, no mesmo período que a filha de Jairo nasceu, essa mulher ela começou a sofrer desta hemorragia. E agora, 12 anos depois, essa mulher ela se enche de fé e vai ao encontro de Jesus, na confiança de que ela pode ser curada por Jesus. E a filha de Jairo agora se encontra morta com 12 anos de idade. E agora que essa mulher vai ser curada, a filha de Jairo também vai reviver. Então, quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, foi que essa mulher tocou Jesus. E nós podemos dizer que na mesma medida que a sua vida ela foi se debilitando, porque a perda frequentemente de sangue, com certeza deixou-a debilitada. Então, na medida que ela se debilitou, a sua fé aumentou, a sua confiança que Jesus poderia curá-la se aumentou. Então, ela tinha plena convicção de que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. O texto é enfático quando diz, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Aqui em Mateus ele não registra a pergunta de Jesus, que diz, quem me tocou? Aqui em Mateus ele não registra essa pergunta. Ele apenas vai direto ao ponto. Ele registra as palavras de encorajamento àquela mulher e Mateus conclui esse relato ele conclui assim, e desde aquele instante a mulher ficou sã. Então a hemorragia foi estancada, a doença foi vencida e o poder de Jesus prevaleceu. O tópico 3 diz, milagres sobre a morte, a cegueira e a mudez. O subtópico 1 diz, a ressurreição da filha de Jairo, Mateus capítulo 9, versículo 25. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então, nesse caminho que a mulher do fluxo de sangue foi curada, Jesus estava justamente indo para a casa de Jairo, para justamente atender o pedido de Jairo. É só a gente voltar um pouco para o versículo 18 que você vai encontrar essa parte que conta que enquanto essas coisas, lá no versículo 18 diz, enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo. E esse chefe da sinagoga, ele é chamado por Lucas e por Marcos de Jairo. O nome dele era Jairo. E ele era chefe da sinagoga de Cafarnaum. E ele tinha uma filha de 12 anos, e essa filha dele veio a morrer, veio a falecer. E nós notamos que esse sofrimento que chegou até a vida de Jairo levou Jairo a ir até Jesus, levou Jairo a ir até o Salvador, e chegando lá, ele se encurvou e adorou a Cristo. Então, nós notamos, é bem interessante nós notarmos que a maioria das pessoas que foram até Jesus, que procuraram Jesus, elas foram levadas até Jesus pelo sofrimento e não pela alegria. E aqui não é diferente. Jairo, ele se encontra, a doença chegou até a casa dele, levou a filha dele, a morte chegou, levou a filha dele. E nesse momento de sofrimento, ele vai em busca, ele ouve falar de Jesus e ele vai atrás de Jesus. Jesus não chega na casa dele, não, ele vai atrás de Jesus e chegando lá ele adora Jesus e ele faz esse pedido, né, para que Jesus vá até a casa dele e Jairo inclusive diz assim, ó, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Então, Jairo, ele não limitou o poder de Jesus diante da morte. Não, ele creu, mesmo que a morte estivesse já chegado para sua filha, ele não limitou o poder de Jesus. Mesmo assim, ele continuou crendo que se Jesus fosse lá e tocasse nela, ela seria curada. E é interessante nós notarmos porque o último milagre realizado tinha mais de 700 anos atrás, que era o milagre realizado por Eliseu, que já tinha mais de 700 anos, mas agora levantou-se um grande profeta, e Jairo certamente ouviu falar que Jesus havia ressuscitado a filha da viúva de Naim.
Então, o vozeiro dos tocadores de flautas, eles anunciavam, além do alvoroço do povo, anunciavam que a menina havia morrido. Mas aí Jesus chega e ele fala o seguinte, ele diz, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dormem. E riram-se dele. Referência é Mateus 8:24. Os que não tinham fé, eles zombaram, porque aquilo não fazia sentido, eles sabiam que a menina estava morta e não tinham fé, então eles começaram a zombar. Então, os incrédulos, eles são retirados da casa antes de Jesus fazer o milagre. E a gente chega à conclusão que aos que não creem, não é permitido a eles ver o milagre. Por isso que eles são retirados da casa antes de Jesus operar o milagre. E Jesus, que já havia demonstrado o seu grande poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, agora ele vai demonstrar a sua autoridade diante da morte. E ao entrar, ele toma a menina pela mão e ela se levanta da morte para a vida. Então a morte foi vencida naquela casa e a alegria ela voltou para aquele lar. E a partir daquele momento Jesus ele manda os pais daquela menina alimentarem ela, fazerem a parte deles, porque Jesus ele nos dá a vitória, ele nos cura, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Então o poder de Deus ele tornou-se, a partir desse episódio, tornou-se ainda mais notório e se estendeu por toda a terra a fama de Jesus, e esses sinais eles confirmavam cada vez mais a messianidade de Cristo. O tópico 2 diz, a cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. A referência é Mateus, capítulo 9, versículo 27. Então Jesus ele acabara de sair da casa de Jairo. Quando ele ia para sua casa, esses 2 cegos, eles o seguiram, clamando por misericórdia. Eles não pedem justiça, eles apenas pedem misericórdia. Eles não se dizem injustiçados, eles só dizem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, eles pedem por misericórdia e, além do mais, eles reconhecem que Jesus é o Messias prometido, o filho de Davi. E quando esses 2 cegos chamam Jesus de filho de Davi, isso é muito mais do que reconhecer a sua linhagem real. Isso é um título messiânico. E ao entrar em sua casa, Jesus nota que aqueles 2 cegos ainda estão clamando por compaixão, eles não desistiram, eles continuam insistindo. E Jesus faz a seguinte pergunta para eles, ele diz, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então a gente vê que a fé daqueles 2 homens, ela não se limitou no que o homem pode fazer. Não, eles estavam crendo no impossível. Então nós temos a confirmação do poder da fé quando Mateus registra, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Então os 2 cegos, eles receberam a visão deles de Cristo, mas através da fé, conforme a fé que eles tinham. Então, porque eles creram, eles viram, né? Então, a seguir, Mateus vai dizer, abriram-se-lhes os olhos. Então, os cegos, eles clamaram, eles confiaram e eles receberam o milagre. Os olhos deles foram abertos e a luz voltou para eles. O subtópico 3 diz, a cura de um mudo. Ao retirarem-se-lhes, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, a referência é Mateus capítulo 9, versículo 32. Logo que os 2 homens curados saíram da casa de Jesus, trouxeram até Jesus um mudo endemoniado. E essa mudez desse homem, ela não tinha uma causa física, ela tinha uma causa espiritual. A causa daquela enfermidade eram demônios. E os demônios, eles não são mitos ou seres imagináveis, seres lendários, pelo contrário, eles são seres espirituais. Nós temos que saber disso, são seres espirituais malignos que atormentam os homens com sofrimento físico, emocional e espiritual. Então esse homem, ele tem língua, mas a língua dele está travada, está impedida de falar. Então Jesus, nós notamos que ele trata na fonte da doença, ele não trata nos sintomas, porque a mudez desse homem é o sintoma, mas a fonte da doença é o demônio que está sobre aquele homem, que está impedindo, que está travando, que está silenciando aquele homem. Então, assim, quando o demônio é expulso, quando o demônio é expelido, o mal se foi. E quando o mal se vai, o homem ele volta a falar.
Então, se o poder dos demônios é real, nós também precisamos ter em mente que o poder de Jesus, ele é onipotente, o poder de Jesus, ele é absoluto. Os demônios, eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Se Jesus permitir que o demônio fique, ele fica. Se Jesus ordenar que o demônio saia, ele sai. Então, eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Então, tão logo Jesus expeliu o demônio, o homem voltou a falar, porque o problema dele não era um problema físico, o problema dele era um problema espiritual. Então, a sua língua foi destravada a partir do momento que o demônio saiu do corpo dele. Nós sabemos que a mudez, ela pode ser ocasionada por causas naturais, causas naturais congênitas ou adquiridas, mas nesse caso específico que Mateus relata, era uma causa espiritual. Esse milagre, ele produziu uma grande admiração na multidão que estava ali, e o povo dizia assim, jamais se viu tal coisa em Israel, o que confirma a singularidade de Jesus, como nós podemos também confirmar que Deus é todo poderoso, lá em Apocalipse 1:18, que diz, até mesmo as chaves da morte e do inferno estão em suas mãos. Então Deus tem autoridade e poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ficamos por aqui. Espero ter cooperado com algum de vocês para tirar alguma dúvida. Se vocês puderem compartilhar, compartilhe, curta o vídeo, comente e sempre pedindo para o Espírito Santo guiar vocês, ensinar vocês que Ele sim é o nosso verdadeiro professor. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!